Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui comentar sobre este filme que foi lançado pela Netflix agora no mês de dezembro, chamado Virgem Maria. Então nós sabemos que essa rede chamada Netflix, que produz constantemente filmes para destruir a fé, destruir a sociedade cristã, inclusive fez um seriado chamado Lúcifer, apoiando toda essa máscara de um Lúcifer bonzinho, que é assim uma pessoa amiga, uma pessoa querida, uma pessoa simpática. E agora nós vemos esse filme que está aí dando uma certa repercussão. Então é importante a gente alertar as pessoas a respeito disso, não só mostrando os erros que estão presentes ali, mas também incentivando as pessoas a não procurar nesses meios, ou seja, de filmes, revistas e todos os meios de comunicação que hoje em dia estão ligados a esse sistema mundial, mas buscar nos livros antigos, verdadeiramente católicos e na própria doutrina da igreja, a informação correta daquilo que nós precisamos saber sobre Cristo, sobre a Virgem Maria, sobre os santos, sobre a igreja. Então, essa é a primeira motivação que nós queremos fazer aqui hoje, é explicar para as pessoas o benefício de você não assistir filmes. Inclusive, quando eu estou falando aqui desse filme, eu não estou fazendo uma propaganda para as pessoas irem ali por curiosidade e falar, não, vamos ver como é que é e tal. Não, cuidado com isso. É importante você, inclusive, tomar cuidado com o espírito de curiosidade, que já é uma ferramenta importante para o demônio, para levar as pessoas para entrarem no modo da revolução e do pensamento contrário a Deus. Então, muitas pessoas se desviam do caminho de Deus pela curiosidade. Então, por isso mesmo que São João, na sua carta, ele escreve que nós devemos lutar contra o espírito do mundo, que é representado por essa tríplice concupiscência. Então, a concupiscência significa um desejo, uma motivação interior. A primeira é a concupiscência dos olhos. E isso justamente é o espírito de curiosidade. Quanto mais a pessoa é curiosa, quer ver tudo, quer conhecer tudo, ouve falar de uma coisa, deixa eu ir lá ver. Então, mais essa pessoa se dispersa e mais essa pessoa fica privada do verdadeiro conhecimento de Deus. Por quê? Porque ela se torna muito vulnerável para todas as informações que o demônio queira colocar ali. Isso acontece muitas vezes hoje em dia na internet. Muitas pessoas que adquirem um conhecimento, que adquirem coisas boas, mas como elas não sabem filtrar e elas têm muita curiosidade, elas vão em tudo. E elas querem saber tudo. E no final das contas, como é muito mais forte a corrente que vai para o lado do mal, então, claro que essas pessoas vão acabar se influenciando pelas ideias do mal. Então, justamente por isso que a igreja tinha o costume de colocar muitos livros no índex. O que é o índex? É uma lista de livros proibidos. Esses livros são proibidos para os cristãos. E os cristãos, na época que eram bem instruídos nessas virtudes, eles não iam lá, deixa eu ler esse livro proibido, o que tem dentro? Não, eles não tinham curiosidade. Falavam, não quero nem saber. Se a igreja viu e que diz que não é bom, eu não quero saber. Então isso que é bonito. Essa obediência, essa simplicidade, como Jesus diz no Evangelho, para nós termos a simplicidade da pomba. Ao mesmo tempo sermos astutos como a serpente. Ou seja, sabermos escapar do demônio. Quer dizer que você tem que ser como a serpente para escapar da serpente. Você tem que ter essa malícia de saber fazer os caminhos e não entrar numa rota de perigo. Então eu estou explicando essas coisas porque tem muita gente que vem, não vou falar sobre esse filme e tal, desperta mais curiosidade, mesmo que a pessoa fale contra aquele filme. Mas a gente tem que mostrar que a concupiscência dos olhos é um grande dano, um grande perigo. E que as pessoas
sempre seguiram a igreja. E se a igreja funcionasse hoje, com a sua estrutura correta, com a verdadeira fé, com o verdadeiro Papa, então nós teríamos isso também. Uma lista de livros proibidos e não só isso, também filmes proibidos e todas essas coisas que os cristãos não podem consumir, não podem ver, porque aquilo ali vai trazer dano para a fé. Então, sem dúvida que nós podemos encontrar algum filme bom ou alguma coisa boa no meio de internet ou no meio das coisas modernas, mas o prejuízo é maior do que o benefício. E depois, quando a pessoa lê um livro que é realmente bom, aprovado pela igreja, ela tem muito mais desenvolvimento da sua vida espiritual e da sua vida também intelectual do que quando a pessoa fica só nos filmes. E hoje em dia as pessoas têm esse costume de deixar as crianças nos filmes, na televisão, nos desenhos. Então a criança absorve tudo aquilo. Ela fica sem capacidade de leitura, sem gosto pela leitura, não consegue se desenvolver intelectualmente naquilo que é necessário e acaba se perdendo. E é por isso que a gente está chamando atenção para isso, porque o que a gente vê aí, de maneira geral, é isso. As crianças hoje em dia de 7 anos, 8 anos de idade, já ficam ali direto no celular, nos aparelhos, nos ecrãs, e essas pessoas vão perdendo a noção da realidade, a noção do que é bom, a noção do que é justo, a noção do que é correto, perdem a capacidade de aprendizado e a capacidade de desenvolver as virtudes. Então tudo isso é trabalhado pelo diabo. A mesma coisa acontece também com os adultos, não é só com as crianças. Os adultos também ficam viciados nisso e ficam direto ali em cima de filmes e coisas. Depois entram também na internet diversos canais de curiosidade, de coisas que são inúteis ou coisas que falam contra a fé, contra a religião. Sendo que a pessoa deveria saber que aquilo ali não é bom, mas ela perde tempo naquilo e ainda danifica a sua vida intelectual e espiritual. Além das próprias redes sociais, que também vão gerar esse dano, que a pessoa fica direto ali, perdendo tempo e entrando em coisas que são impuras ou que lidam com coisas inúteis ou que prejudicam a fé ou a vida espiritual. A mesma coisa acontece num nível ainda maior quando as pessoas procuram essas coisas que são satânicas mesmo, que normalmente hoje em dia são distribuídas para qualquer pessoa, nem sequer são censuradas. Então, todo esse satanismo vai entrar na casa das pessoas, na vida das crianças, na vida das famílias, e com isso muitas pessoas acabam ficando realmente endemoniadas pelo contato desses filmes, com essas mensagens subliminares do demônio, ou então mesmo com essas redes sociais ou com esses canais na internet que vão transmitir esse conteúdo péssimo, não só de impureza, não só de coisas satânicas, mas também, como nós estamos falando aqui, de filmes que aparentemente são bonitos, são bons, mas são prejudiciais para a fé. Então, veja aqui que é interessante que o próprio filme que nós estamos falando aqui, Virgem Maria, nós não vamos entrar nos detalhes desse filme, mas nós vamos explicar aqui quais são os perigos que estão nesse filme, para dar um exemplo de como as coisas são trabalhadas hoje em dia por esse sistema que controla o mundo, que é contra Deus, e tudo isso vai fazer com que as pessoas caminhem cada vez com mais força para aderir ao anticristo. Porque o espírito do anticristo não é, como a gente está sempre explicando, um espírito que vai falar mal de Jesus, mas é um espírito que vai apresentar Jesus de uma forma incorreta, de uma forma que não é católica. Então o objetivo do anticristo e do espírito desse movimento anticristão mundial não é destruir a figura de Cristo, mas é destruir completamente a noção da sociedade cristã e do verdadeiro evangelho de Jesus, que é ensinado em todos os tempos pela Igreja Católica. Então, como que eles trabalham para chegar nisso? Então, primeiro, o que eles fazem? Eles adaptam. Eles não destroem,
mas eles preferem adaptar. Aquilo que tinha para destruir, eles já destruíram. Então, hoje em dia, o que restou de cristão ou que tenha alguma coisa relacionada com a fé católica, então eles vão adaptar aquilo e fazer com que as pessoas recebam aquilo não com a verdadeira fé, que é um consentimento que a pessoa dá para uma informação, quer dizer, a revelação que vem do alto. E aí você diz, essa revelação vem de Deus, eu obedeço, eu acolho. Isso é a fé. Mas simplesmente com uma fé diluída. Então essa fé diluída é a fé de uma pessoa que é protestante ou de uma pessoa que simplesmente diz que acredita em Deus e que vai aderir a tudo que toque os seus sentimentos. Ela fala, isso é bonito, isso aqui é comovente, isso daqui me levou a uma verdadeira emoção. Então pronto, a pessoa já está na rede que o demônio armou ali para capturar. Então, com esse sentimentalismo e com esse devocionalismo, que é muito presente hoje em dia também na igreja moderna, é que as pessoas vão assimilar todas essas coisas sem filtro. Por quê? Porque elas não estão mais acostumadas a saber o que a igreja diz daquilo. Até porque, como nós estamos sempre explicando, a igreja católica ficou eclipsada. Ficou ali completamente deixada de lado a partir de 1960. Então, quando você criou essa nova situação que foi feita pelo Concílio Vaticano II, então o que aconteceu foi isso. A Igreja Católica, que sempre, desde o tempo dos apóstolos, excomungou, proibiu, colocou para fora, separou claramente o que é o mundo, o que é do demônio e o que é de Deus, o que é da igreja, agora não tem mais separação. Percebe? Então quer dizer que o profano entrou dentro do sagrado. E as coisas não são mais claras, não são mais divididas. Quer dizer que tudo é um espírito de aderir a tudo e dar para as pessoas uma liberdade total. Com esse procedimento é que você cria uma situação de pecado, não só de destruição para a moral, mas também de destruição para a própria fé. E as pessoas não sabem também o que é católico, o que realmente é aprovado pela igreja, o que não é. Então, se você for perguntar para a grande maioria das pessoas, você pode ver o comentário que eles colocam ali nesses filmes. Então, você vai perguntar para a grande maioria das pessoas que se dizem católicas ou que acham que são devotas, vão dizer, eu amei esse filme, eu amo a Virgem Maria, é a mãe de Cristo e pronto. E a pessoa fica contente. E da mesma forma, os protestantes, que são completamente desavisados, vão dizer, que bonito esse filme, Maria de fato foi uma das mulheres mais importantes de toda a história, nós temos que reconhecer a importância de Maria, e também fica nisso. Agora, o que é curioso é que esse filme é tão violento na destruição completa do texto bíblico e de tudo aquilo que a gente imagina de Nossa Senhora, que até os protestantes se sentiram ofendidos. E dizem, não, esse filme aí não é bom porque ele não se detém no texto bíblico. E é interessante isso, que os protestantes estão defendendo, para contrapor a esse filme da Virgem Maria, aquela série The Chosen, que é igualmente péssima, mas que para eles é muito melhor do que esse filme da Netflix, porque está mais perfeitamente de acordo com o texto bíblico. Então, quer dizer, são pessoas que acham que a religião nasce do texto bíblico. E nós, católicos, sempre explicamos que o texto bíblico não é a base da religião, mas a base da religião é a própria vinda do Espírito Santo que vai instalar a igreja. E a igreja católica que nasce dessa vinda do Espírito Santo, é ela que vai nos dar o texto bíblico, é ela que vai nos dar os sacramentos, é ela que vai nos dar as autoridades legítimas da igreja, ou seja, tudo vem da igreja. O texto bíblico nada mais é do que a revelação acolhida pela igreja e aprovada pela igreja.
Então, quando a pessoa aceita o texto bíblico e considera a autoridade da Bíblia sem considerar a autoridade da igreja, ela já destruiu a religião. E a mesma coisa acontece com os galicanos, que nós estamos sempre também mostrando a incoerência, porque eles dizem, olha, nós somos católicos, nós queremos a tradição, nós queremos tudo que a igreja fez, mas nós não aceitamos aquilo que Francisco diz ou aquilo que Francisco faz. E, no entanto, nós dizemos que ele é a autoridade máxima da igreja e que ele é um verdadeiro papa na mesma situação de todos os sucessores de Pedro, como foi o caso de São Pio X, São Pio V. Então, essas pessoas também destroem a igreja como os protestantes. Porque essas pessoas utilizam o mesmo método, na verdade. Então, quer dizer, você separa alguma coisa que você diz que você considera que é bom e que tem uma autoridade verdadeira dada por Deus, e você diz, não, mas isso aqui eu já considero que eu não posso aceitar. Então, nessa lógica, a pessoa constrói a sua própria religião. Aquilo que a gente chama de religião self-service. Então, eu pego isso daqui, isso aqui já não quero, isso aqui eu não gosto. Não, isso é liberalismo puro. E isso daí não é catolicismo. E nós já explicamos isso também outras vezes, conforme a citação que a gente fez do cardeal Newman, que dizia que o cristianismo verdadeiro, que é o catolicismo, é isso. Ou você aceita tudo e você dá autoridade para tudo, ou você destrói todo o edifício eclesial e você não chega em Deus. Então é isso que nós propomos. Por isso que nós fazemos uma linha clara de separação até onde veio a Igreja Católica, com papas verdadeiros, e a partir de onde nós começamos com uma impostura que claramente está em contradição com a igreja e com tudo aquilo que a igreja sempre ensinou. Então, se a gente tem esse critério, aí fica fácil a gente julgar e discernir as coisas. E nós também não julgamos as pessoas, como a gente explica, mas a gente julga as coisas, objetivos, os ensinamentos, aquilo que é apresentado, e a gente se baseia na doutrina católica para ver se isso daí está de acordo com a vontade de Deus e com a revelação de Deus, ou está contra a revelação de Deus e, portanto, deve ser completamente rejeitado por nós. E nós não podemos participar daquilo nem sequer por espírito de curiosidade. Isso aí já é um desgaste para a nossa vida espiritual e para a nossa fé. Então esse filme aí, Virgem Maria, muda totalmente as palavras da Escritura. Eles não respeitam nada. E nós apresentamos uma outra Maria que não é Maria do Evangelho. Então já começa por aí. É um filme que vai mostrar uma moça que pode até ser considerada virtuosa, que poderia ser a história de uma rainha, ou mesmo a história de uma pessoa importante que fez grandes coisas, mas jamais poderia ser apresentada como a própria história do Evangelho. Então isso aqui já é feito propositalmente. Por quê? Porque, como nós estamos dizendo, desde que o protestantismo rejeita a autoridade da igreja, que por sua vez dá autoridade para as Escrituras, então, a partir dali, se abre o caminho para você criticar e questionar a própria autoridade das Escrituras. Então, é justamente o protestantismo que tanto valoriza a Bíblia que destrói a Bíblia. Por quê? Porque a partir do momento que você questiona a autoridade daqueles que disseram que a Bíblia é palavra de Deus, que são justamente as autoridades da Igreja Católica, então você vai dar margem para as pessoas dizerem, como elas dizem hoje em dia, mas qual que é a prova de que isso aconteceu assim mesmo? Ou de que o anjo veio e falou para ela, será que não é uma outra coisa? Será que ela realmente não engravidou de um outro homem? E tudo isso está aí de forma sutil apresentado nesse filme. Por quê? Porque eles não fizeram uma coisa blasfema
para não chocar e não trazer uma reação, né? Porque eles poderiam ter feito coisas blasfemas, como já fizeram outras coisas horríveis, mas quiseram justamente fazer uma coisa na lógica da igreja moderna. Qual que é a lógica? Você faz uma coisa bonita, uma coisa devota, mas uma coisa que deturpa o que é verdadeiro. E é nisso que eles destroem tudo. Então, desde que começaram a fazer esses filmes sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre São Paulo, então as pessoas, com certeza que têm gosto pela Bíblia e que são cristãos, eles procuraram beber das fontes desses filmes, e esses filmes causaram muito mais danos do que muitas pregações e muitos livros heréticos. Então, por exemplo, nós começamos ali já na década de 60 com aquele de Franco Zeffirelli e depois outro, Jesus Cristo Superstar, que também foi um filme blasfemo. E assim, sempre a lógica desses filmes é mudar o evangelho. E mudar de forma radical, de tal maneira que as pessoas começam a se questionar, mas também será que o evangelho é histórico? Será que é verdadeiro? Será que aquela narração é exatamente assim? Por que a gente tem que ficar preso àquela narração? Percebe? Então, nisso já seria um filme péssimo. Só por mudar a Bíblia e por fazer uma coisa diferente daquilo que está revelado. Porque se Deus revelou daquela maneira, e se São Lucas ou São Mateus escreveram exatamente aquilo, é porque é aquilo que aconteceu. Agora, por que eles não revelaram mais detalhes? Ou por que eles não contaram tal ou tal fato que seria interessante, por exemplo? São Lucas fala da infância de Jesus, depois vai só comentar um evento quando ele tinha 12 anos e depois já vai direto para o batismo quando Jesus tinha 30 anos. Então, para as pessoas hoje em dia com esse espírito de curiosidade, é um prato cheio, vamos dizer assim, para o demônio, você propor coisas que estão além das escrituras. E a igreja sempre rejeitou aquilo. Então existem algumas tradições, alguns evangelhos apócrifos, algumas coisas bonitas que a igreja viu que realmente tinham sentido e que eram tradições verdadeiras lá do começo da igreja primitiva. Então, quando a igreja organizou o cânon das escrituras, a igreja rejeitou esses livros apócrifos, porque o nome apócrifo significa exatamente isso. Uma coisa que foi escrita depois e que eles percebiam que não era autêntico e que não deveria ser considerado, até porque continha erros. Mas alguma coisinha ali, de algum texto da tradição, entrou nos evangelhos apócrifos, mas não significa que a igreja aceitou aquilo tudo, mas aceitou simplesmente aquelas tradições, como por exemplo dizer que o pai de Nossa Senhora se chamava São Joaquim, ou que a mãe de Nossa Senhora se chamava Santa Ana, ou que eles tiveram uma filha já quando eles estavam em idade avançada. Então, quer dizer, tudo isso são tradições que a igreja acolheu porque elas eram autênticas. Mas o resto a gente rejeita tudo. Porque não dá para você aceitar uma coisa que não foi inspirada pelo Espírito Santo. E esse critério de saber os livros que são inspirados é também um critério da igreja. Então é por isso que nós não podemos aceitar uma figura de Nossa Senhora que se apresenta ali como se fosse uma mulher liberal e que toma certas iniciativas que normalmente ela não faria, que sai ali atravessando o fogo montada num cavalo. Quer dizer, todas essas cenas que vão inspirar nas pessoas uma ideia de Maria que não é a verdadeira e que não corresponde à verdadeira Mãe de Cristo, conforme nós aprendemos das Escrituras, que estão ali nos narrando como que ela fez, como que ela pensou, como que ela respondeu. E mesmo que sejam poucas informações, essas informações são suficientes para nós, através da meditação, entendermos exatamente como que é a Virgem Maria. Então você veja que, infelizmente, grande parte dos católicos aceita isso e acaba destruindo o próprio espírito do Natal. Então por isso que nós estamos falando isso justamente nessa semana que nós celebramos o Natal, para que as pessoas
tomem cuidado, porque um filme como esse é suficiente para destruir a nossa fé no verdadeiro Natal de Cristo. Que o Natal não é simplesmente uma celebração festiva para chamar as pessoas, para comer, para cantar ou para fazer qualquer devoção. Isso aí é uma coisa básica. Mas o Natal deveria ser também, para todos os cristãos, uma ocasião de nós renovarmos a nossa fé no nascimento do verdadeiro Deus feito homem. Isso que é importante. E o nascimento dele de uma virgem que permaneceu virgem depois do parto. Então esse é o espírito do verdadeiro Natal. Todo o resto é secundário ou pejorativo. Mas o verdadeiro espírito do Natal é a fé que os cristãos têm, não importa que seja no dia 25 de dezembro ou que seja no outro dia do ano. Esse é um dado também secundário. O que a igreja nos quer trazer no Natal é o conteúdo da verdadeira fé que Deus Criador, que é um só com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus. Então, esse Deus Filho se encarnou de uma virgem e nasceu como homem verdadeiro desta mesma virgem que permaneceu virgem depois do parto. Portanto, ela não teve um parto normal, com dores, essas coisas, como se vê aí nesse filme, e que, infelizmente, é uma cena comum em todos os filmes que falam de Nossa Senhora. Inclusive, o padre Marcelo Rossi, no Brasil, fez também um filme, já há alguns anos, que mostra Nossa Senhora sofrendo dores e gritando as dores do parto. E é isso que a Igreja Católica condenou. Portanto, essas pessoas que acreditam que Nossa Senhora deixou de ser virgem no parto, ou seja, teve um parto normal pelas vias normais, essas pessoas não são católicas. E elas não creem na verdadeira Igreja Católica e não manifestam a verdadeira fé no Natal de Jesus. Então isso é uma coisa que está revelada na Escritura e que a Igreja proclamou através de um dogma no século VI, através do Papa São Martim I. E esse dogma vai mostrar para nós aquilo que está revelado no Evangelho de São Lucas, dizendo que a Virgem Maria deu à luz a Cristo, seu primogênito, e ela mesma o envolveu com panos. Então, quando nós lemos isso no Evangelho de São Lucas, ali de uma forma discreta e simples, já está a narrativa do parto, que é um parto virginal, um parto simples, quer dizer que como a luz atravessa a vidraça, Jesus saiu de Nossa Senhora e ela já estava com ele ali, nas suas mãos, simplesmente quando chegou a hora dele nascer. E ela mesma o envolveu com panos, ela estava sozinha e não existe nada dessa cena que manifesta uma mulher sujeita a todas as coisas na vida de qualquer mulher, que está sob a pena do pecado original, porque as dores do parto fazem parte da maldição do pecado original, e não só isso, mas sendo virgem, mesmo depois do parto, Nossa Senhora recebeu de Deus esta coroa, essa perfeição no seu corpo virginal, que é necessária justamente para mostrar a divindade de Cristo e mostrar a perfeição da obra de Cristo nela, que nasceu dela, fazendo com que ela permanecesse virgem eternamente. Então, é essa a base da fé católica. E se a pessoa não acredita nisso, ela já está numa outra religião. Então, se nós lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 34, aqui nós já percebemos exatamente qual que é o contexto verdadeiro da Anunciação. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Então veja que a Bíblia diz que Nossa Senhora já era casada com São José. E ela responde ao anjo que não conhece homem. Então isso daqui é uma forma evidente de dizer que ela não tinha intenção de ter relações com esse seu marido. Então por isso que ela perguntou para o anjo, senão seria uma pergunta sem sentido. O anjo diz que ela vai ter um filho e ela é uma pessoa casada, é lógico que ela vai entender, é claro,
daqui para frente, qualquer tempo, eu vou ter um filho. Mas aqui se percebe que ela está deixando isso indicado para o anjo. Olha, eu tenho um voto de virgindade perpétua. E o anjo por isso respondeu: o Espírito descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Percebe a relação da divindade de Cristo com a virgindade de Maria? Então, essa virgindade perpétua de Maria é justamente condição necessária para nós percebermos que aquele que nasceu dela é Deus. E quando os protestantes negam a virgindade da mãe de Cristo, eles estão negando também a divindade de Cristo. E esse texto do Evangelho de São Lucas está em sintonia com a anunciação de São José, que está no Evangelho de São Mateus, também no capítulo 1. Então, dentro dessa lógica, você vai perceber que Nossa Senhora, sendo assim discreta e também prudente, assim que ela recebeu o anúncio do anjo, por questão de justiça, ela veio falar com São José. Então isso daqui é fundamental a gente perceber, porque senão a gente cai nessa lógica absurda desses filmes, que mostra São José indignado de ver Maria grávida. Ai, você dormiu com outro homem, o que aconteceu? Quer dizer, percebe? Eles fazem questão de mostrar toda essa mentira, sendo que no Evangelho não se diz isso. E São Jerônimo é bem claro quando ele explica essa passagem do Evangelho de São Mateus, ele vai dizer exatamente isso, que José teve medo de receber Maria como sua esposa. Por que ele teve medo? Porque ele era justo. Um homem justo é um homem que se une a toda a justiça do Antigo Testamento. E a justiça do Antigo Testamento significa que você não pode conviver nem tocar com as coisas sagradas. As coisas sagradas são reservadas a Deus. Então foi por isso que São José, quando soube através da própria Virgem Maria que ela tinha recebido essa visita desse anjo, então ele entendeu o mistério, ele acreditou nisso, mas ele imediatamente pensou em abandonar Maria em segredo, pensando o seguinte: olha, Deus escolheu Maria e quis que eu fosse o seu marido nessa ocasião, justamente para que ela não fosse difamada. Mas eu vou abandonar Maria em segredo para evitar um castigo de Deus, porque de fato eu não posso conviver com isso, eu não sou chamado a estar ali, e eu não vou participar de uma coisa tão sagrada. Então ele pensou em abandonar Maria em segredo, de tal maneira que as pessoas iam entender que o filho era de São José, e ela não seria difamada, mas São José ficaria com uma fama de alguém que teve ali um filho e abandonou a esposa. Mas para ele, ficar com uma fama ruim perante as pessoas era uma coisa pequena diante da gravidade de entrar numa situação que já estava ali totalmente dominada pelo mistério de Deus. Era o caso de uma mãe grávida do próprio Deus. Então isso que São José teve medo. Ele sabia que havia pessoas no Antigo Testamento, por exemplo, que tocaram na Arca da Aliança e imediatamente morreram. Então ele falou: olha, aqui eu tenho que me afastar. Então, casar-se com uma mulher que já tinha o compromisso de virgindade, isso ele aceitou e ele estava de acordo. Mas de conviver com ela, com essa situação do divino, é que para ele era difícil. Então por isso ele resolveu abandonar Nossa Senhora em segredo, pensando que estava fazendo a vontade de Deus. E é exatamente por isso que quando o anjo veio falar com São José no sonho, diz: José, filho de Davi. Percebe a relação? Olha, você é filho de Davi, então você que tem que dar o nome para esse menino, para que ele tenha descendência de Davi. Agora, você não tenha medo de receber Maria. Ele não falou: você não fique desconfiado de Maria, porque ela não te traiu. Ele não falou isso. Ele falou: não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Porque de fato, aí tem o de fato para mostrar, ó, como você já está sabendo, o que ela concebeu vem do Espírito Santo, mas você está também convidado ali
a participar e a dar o nome para que ele esteja nessa descendência. Então é nessa ponte de entendimento, com esses dois textos bíblicos fundamentais, que as pessoas precisam entender o mistério da encarnação e precisam entender quem foi São José e quem foi Nossa Senhora. Se as pessoas entendem esses dois textos bíblicos, tudo fica fácil. Você não precisa assistir muitos filmes, nem procurar muitos conhecimentos para lá e para cá. Basta você saber o que foi revelado por Deus e o que a igreja diz disso. Porque não somos nós que vamos interpretar a Bíblia da nossa cabeça, mas são os padres da igreja que leram esses textos em sintonia com aquilo que eles aprenderam dos apóstolos, dos descendentes daqueles que estavam ali anunciando aquela palavra, e eles já interpretaram, já entenderam tudo aquilo conforme a tradição dos apóstolos. Então, para quem é católico e quem tem bom espírito, um espírito reto e quer realmente agradar a Deus, basta essas informações para essa pessoa ficar contente com tudo aquilo que ela precisa saber para ela entrar em verdadeira união com Cristo. Agora, quando a pessoa tem espírito de curiosidade, ela vai procurar revelações, ou então vai procurar filmes, ou então ela vai, não, deixa eu ler o que a Maria Valtorta diz, ou o que não sei quem diz, o que é uma informação a mais, que isso aqui é muito bonito, olha só que interessante. E ali a pessoa se perde. Porque hoje em dia nós estamos cheios de revelações, cheios de mensagens, cheios de notícias, todas elas demoníacas, para levar as pessoas para um espírito de dissipação e de curiosidade e perder o foco, que é simplesmente entender a verdade revelada e acolher no coração. As coisas simples são perfeitas e as coisas complexas, dissipadas, levam ao entendimento mau e, portanto, levam a pessoa a cair na armadilha do demônio. Agora, uma pessoa fez um comentário que eu achei interessante, justamente ali ela disse: vou fazer uma análise católica. Maria não teve dores do parto, o parto de Jesus foi milagroso. Pronto. Depois diz, José nunca acusou Maria de ter dormido com outro. Ele era um homem justo, nunca faria juízo temerário de Maria. Depois ele diz, a sociedade não ficou sabendo que o filho era de São José, justamente porque ele assumiu Jesus. Então não é como diz ali nesse filme, que Maria está lutando por aquele filho, como se fosse uma mãe solteira aí que diz, não, eu tive realmente esse filho, mas eu estou agora defendendo esse menino porque eu não quero abortar. É muito bonito uma mulher não querer abortar, mas nós não podemos comparar essa moça que teve a virtude de assumir os seus erros e depois querer ter o filho com aquela que é sempre virgem mãe de Deus. Então, o filme dá a impressão que Nossa Senhora ali não passa de uma mulher que errou e que está sendo acolhida e sendo aceita por um homem que resolve casar com ela, mesmo ela tendo tido um filho de outra pessoa. Mas é isso que o filme dá a entender. Depois ainda diz que o noivado de Maria e São José já era considerado um casamento e só faltava eles começarem a viver juntos. Quando o anjo apareceu para José e explicou tudo, ele e Maria provavelmente já foram morar juntos naquele local preparado e não precisava mais daquela formalização, daquela celebração solene, como aconteceu ali no filme, mostrando Nossa Senhora grávida com a barriga. Então, quer dizer, uma coisa ridícula, apresentando a situação como se Nossa Senhora tivesse aquele filho ou de José antes do casamento ou de um outro homem. Então, como nós estamos dizendo, tudo isso é feito com essa mensagem subliminar para levar as pessoas a se desviarem do sagrado, daquilo que é santo, daquilo que nos leva realmente para Deus. Então, por isso, explicando essas coisas, nós queremos exortar as pessoas a rejeitar todas essas coisas que vêm hoje desses meios de comunicação, principalmente esses que já estão no sistema, que são famosos e que nos trazem somente lixo para destruir a fé e destruir o nosso vínculo com as coisas santas. E se a pessoa desenvolve a vida interior, a meditação, a capacidade de pensar, de ler, de meditar, ela tem frutos e desenvolvimento espiritual. Enquanto que se a pessoa fica nesse espírito dissipado, como nós estamos explicando,
ela cada vez regride mais na sua vida de união com Deus. Então, para concluir, essa mulher que está sendo apresentada por esse filme, Virgem Maria, não é a mãe de Deus. E se nós queremos conhecer a verdadeira mãe de Deus, nós temos os textos do Evangelho e temos também os textos do Antigo Testamento que falam de Nossa Senhora em figura. E aí vem também textos muito bonitos, como por exemplo, aquele Ofício da Imaculada Conceição, ou outros textos inspirados que nós conhecemos na liturgia ou nas orações da Igreja Católica, que vão nos mostrar todos os aspectos da beleza, da virtude, da moral, da grandeza sublime que existia nessa mãe que foi escolhida para ser a mãe do próprio Criador. E por isso mesmo que a Igreja Católica sempre aprovou os autores santos, como é o caso, por exemplo, de São Bernardo, ou de São Luís Grignon de Montfort, ou de Santo Afonso Maria de Ligório, que são mais recentes, mas que são autores verdadeiramente aprovados pela Igreja e que nos mostram o verdadeiro rosto de Nossa Senhora. O rosto de uma mulher que é sempre pura, sempre virgem e ao mesmo tempo é dedicada a Deus, que ofereceu totalmente a sua vida para que Cristo nosso Senhor fosse conhecido, fosse amado, e para que Ele, como verdadeiro Deus, pudesse ser conhecido e pudesse realizar a obra da nossa redenção. Então, por isso que ela sofreu com essa virtude e ela teve a sua recompensa e teve a sua assunção ao céu. Então, quando nós conhecemos os dogmas de Maria, então nós vemos ali, desde o dogma do Concílio de Éfeso, que na verdade é um dogma de Cristo, mas que acaba repercutindo na pessoa de Nossa Senhora. Que ali, quando nós dizemos que Nossa Senhora é mãe de Deus, nós estamos querendo dizer com isso que não tem como separar a pessoa do Jesus homem e do Jesus Deus. Ele é a mesma pessoa com duas naturezas. Então, na verdade, é isso que diz o dogma do Concílio de Éfeso. E os papas verdadeiros, em todos os tempos, estavam sempre unidos àquilo que a Igreja sempre ensinou, como foi o caso do Papa Pio XI, que instituiu a festa da Mãe de Deus no dia 11 de outubro para comemorar os 1500 anos desta proclamação do título de Maria como Mãe de Deus, lá no Concílio de Éfeso, no ano de 431. Entretanto, os falsos papas que vieram após o Concílio Vaticano II, eles rompem com a tradição e rompem com tudo aquilo que os concílios e que os outros papas promulgaram em todos os tempos. E quando nós chegamos no dia de hoje, que já tudo está escancarado, você vai perceber que Francisco, que se apresenta como Papa da Igreja Católica, nem sequer acredita nos dogmas de Maria. Porque ele já mostrou diversas vezes, por aquilo que ele diz, que não acredita na Imaculada Conceição, que não acredita que Nossa Senhora é virgem também durante e depois do parto. E ele nunca nem sequer faz menção à Assunção de Maria ao céu. Então quer dizer que Francisco trabalha na mesma sintonia desse filme A Virgem Maria, apresentando simplesmente a religião como uma coisa livre, uma coisa que nós não sabemos exatamente como foi e como não foi, e simplesmente nós temos fé em Jesus, ou nós temos fé que Jesus é nosso Salvador, que Jesus fez alguma coisa por nós, ou que nós devemos trabalhar para o bem, para a justiça, para o amor. Então eles ficam nessas mensagens, igual esse filme aí que nós estamos criticando hoje, que vai dizer simplesmente assim: o amor vai salvar o mundo. Quer dizer que não é Cristo que vai salvar o mundo, é o amor. Percebe? Ah, tá bom, mas é o amor de Cristo. Mas peraí, mas jamais a Escritura vai dizer o amor vai salvar o mundo, percebe? Então isso é uma linguagem subliminar mesmo para as pessoas perceberem. Não é Cristo que salva, não é Jesus que salva, não é a igreja que salva, não são os sacramentos. Não, é o amor que salva. E depois da mesma forma vai dizer ali, não, o amor custa caro, perfura o teu coração. Mas esse amor que é apresentado nessa lógica, quando aparece essa frase, quando nós vemos ali a Virgem Maria
enfrentando todos os desígnios, é justamente um amor de paixão. E Nossa Senhora não amou com amor de paixão. Ela amou com amor baseado num critério, numa razão, numa lógica, num testemunho. E na base dessa fé que ela amou. Da mesma forma como nós, verdadeiros católicos, devemos amar não da paixão, como alguém que ama a sua seita, ama o seu grupo ou ama o seu mestre, mas nós amamos na fé. Por causa que nós estamos embasados na verdade, através da razão e através também da graça que Deus nos deu para acreditar, e através da fé nós levamos a nossa vontade até o fim. Isso é o amor verdadeiro de um cristão por Cristo, ou o amor verdadeiro de Nossa Senhora por Cristo e por Deus. E se você perceber o pano de fundo, o objetivo da mensagem desse filme é fazer com que as pessoas detestem essa figura masculina de autoridade, que na verdade é a figura da autoridade da igreja, que ali não está o verdadeiro Herodes, que nós sabemos que não está em sintonia com esta figura que é apresentada, mas ali está a figura da verdadeira autoridade da Igreja Católica, naquilo que eles apresentaram como Herodes. E nesta mulher que eles apresentaram como Maria, nós vemos uma mulher moderna, uma mulher feminista, uma mulher liberal e uma mulher que encarna perfeitamente os valores da nova igreja e da nova sociedade. Então, essa nova sociedade é perseguida por essa autoridade da igreja, que está ali representada por Herodes, e ela vai mostrar que ela tem coragem, ela tem força, ela vai vencer, através do seu espírito de revolução e o seu espírito de impor a sua própria vontade e o seu próprio desejo. Que, na verdade, ela está ali em nome do naturalismo, em nome do liberalismo e em nome dos valores da sociedade moderna. E é nisso que você percebe que o que nós estamos falando tem sentido quando você vê que o símbolo da própria revolução, não só na França, mas em outros lugares, é justamente essa mulher meio nua, montada num cavalo, ou então subindo em cima das coisas e revoando-se e mostrando a sua liberdade, mostrando o seu império, mostrando a sua força perante uma autoridade, perante uma sociedade machista, perante aqueles que querem dar para ela um caminho que ela não quer seguir. Então você percebe aqui que esse filme é muito mais perigoso do que está sendo apresentado aí, mesmo por aqueles que o criticam, seja no ambiente católico ou seja no ambiente protestante. E nós, porém, que defendemos a autoridade da igreja e que pretendemos, com a nossa ajuda, com a nossa oração, um dia colaborar para a eleição de um verdadeiro Papa e para a restauração de uma hierarquia verdadeiramente católica, então nós temos que trabalhar com todos esses conceitos para nós sabermos ajudar as pessoas a discernir essas coisas e a evitar esses embustes, essas armadilhas e essas enganações que existem por aí na mídia, no meio de comunicação. Então peçamos a Deus, pela intercessão da verdadeira Virgem Maria, Mãe de Deus imaculada, sempre virgem, assunta ao céu, que ela nos ajude a perseverar na fé e que ela dê força à sua igreja para que a verdadeira igreja católica na terra enfrente o verdadeiro Herodes, que é esse verdadeiro espírito mundano da serpente, que nos faça vencer com a humildade que ela teve, com a simplicidade, com a obediência, com a renúncia da sua vontade e com a sua visão sobrenatural, que fez com que ela aceitasse a morte do seu filho, sabendo que aquilo era o preço da salvação do mundo. E que seja bendito para sempre o verdadeiro Filho de Deus, nascido da Virgem Maria como verdadeiro homem para a nossa salvação.